Olá pessoal, bem-vindos a mais um ConectaCast. Hoje nós temos aqui Andrew Labatou, é assim que fala? Labati, Labati, no francês, aportuguesado pode ser Labatut. Labatut, legal. Andrew aqui com a gente. O Andrew está na posição de gerente executivo de jurídico. Então, é o nosso convidado de hoje. Hoje a gente tem um episódio onde nós vamos lançar no mês de junho, que é agora o mês que nós chamamos de mês do orgulho, certo? E aí a gente vai ter a oportunidade de conhecer a história do Andrew, tanto a parte profissional da carreira dele, como que ele já tem um certo tempo aqui na Cummins, né? Desde quando ele entrou, o crescimento que fazia antes, e também a sua parte pessoal, né? Da sua vida pessoal. Então, queria dar as boas-vindas para todo mundo. Boas-vindas para o Andrew. Obrigado. Obrigado por estar aqui, né? Ter aceitado aí o convite para estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui hoje. A gente tem uma série de dúvidas aqui, de perguntas para fazer. Então, seja bem-vindo. E para vocês que estão assistindo a gente não pode esquecer, né? Nós temos o ConectaCast no YouTube, onde você pode acessar e pode visualizar o nosso vídeo aqui, nossa entrevista. E também nós temos no Spotify. No Spotify, se vocês digitarem lá ConectaCast, dá para assistir também, tanto assistir quanto só o áudio, para vocês verem todos os nossos episódios. Esse daqui é o nosso episódio de gravação, né? Nosso episódio 29. A gente já lançou até o momento, que está o dia de hoje, 27, o 28 está no forno, e esse é o nosso episódio 29. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos lá. Andrew, vamos abrasileirar aí, né? Andrew Labatut. Quem é o Andrew fora da Cummins? Conta um pouco da sua história, por favor. Bem, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando do podcast, do ConectaCast da Cummins. Bem, como você falou, eu vou começar primeiro pelo profissional, depois eu vou um pouquinho para o pessoal. Beleza. Sou gerente executivo jurídico aqui da Cummins, estou aqui há 9 anos, quase aí trilhando aos 10 anos de companhia. Sou de Santos, sou caiçara, né? As pessoas geralmente ficam surpresas quando eu falo que eu não sou daqui. É verdade. Mas vim para São Paulo muito cedo, né? Com 18 anos, vim para São Paulo fazer faculdade de Direito e aqui fiquei, e aqui estou desde então. Fiz faculdade de Direito, me formei advogado, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, né? Advoguei aí por quase 10 anos. Naquela época eu era um advogado especializado em tributário. Tá. E aí veio a Cummins de modo muito inesperado, assim. Eu realmente não estava pensando em fazer nenhuma movimentação e a Cummins surgiu na minha vida. E aí foi um momento que eu digo que eu troquei de profissão, né? Porque ser advogado de um escritório de advocacia é uma profissão, ser advogado de uma empresa é outra profissão. É completamente diferente, que te requer outro tipo de habilidade, outro tipo de soft skills, outro tipo de conhecimento, é muito diferente. E aí eu entrei na Cummins, a Cummins é a minha primeira empresa e que já estou aqui há 9 anos. Então, eu posso dizer que eu acho que eu sou um advogado corporativo com selo de formação da Cummins, né? Legal. E dentro da Cummins eu fui me desenvolvendo e fui criando habilidades que eu não tinha antes, que a gente também não aprende na faculdade de Direito. Entendi. Né? E eu fui me distanciando, né? Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de falar que sou um especialista em tributário, né? Porque desde quando eu entrei aqui... Foi deixando a área um pouco de lado. A gente vai deixando a área um pouco de lado e vai vendo outras coisas, né? Então, hoje eu estou aqui liderando a parte de components, né, para o Brasil. Então, tudo que não envolve nem motores, nem geradores fica comigo. Temos a CDBS, né, que está sobre minha responsabilidade, né, como um todo. Tanto a parte ambiental, trabalhista, contencioso, processos, tudo envolvendo CDBS está comigo.
E aqui, né, a CBL, já fui DCB um tempo atrás, passei por DBU, né, fiquei como responsável por DCB na época da Piveta, da Mariana Piveta, fiquei uns 3 anos ali liderando o DCB. Já fui também de filtros no passado, né, trabalhei aí na parte da separação de filtros. Enfim, já fomos Latinoamérica no passado, né, o jurídico na época de ABO, né, fui responsável por Chile e Peru por muito tempo, por 7 anos. Conheço bastante ali a operação com a Komatsu, com a nossa DV que a gente tem. Então, assim, no Chile, né? No Chile. Então, assim, eu já trafeguei bastante dentro da companhia, em várias áreas, atendendo vários stakeholders, tanto negócio como functions, né, RH, compras, mas também a parte de vendas aí, né, as montadoras. Então, posso falar que tenho aí uma bagagem de Cami já considerável. Que legal. E como que funciona hoje você comentou, né? Eu era advogado de escritório para ser hoje um advogado líder do corporativo. Uhum. Como que a Cummins faz hoje com essa parte do jurídico? Até para a gente conhecer um pouco mais sobre a área, né? Tem advogados internos e tem advogados parceiros, é isso? Sim, tem o corpo através jurídico. Do escritório? Tem o corpo do jurídico da Cummins, né, interno, né? A Cummins é uma function global. Hoje o nosso Chief Legal Officer é o John Gaidu, né? E eu acho que ao redor do mundo somos em mais ou menos em 100 advogados. Tá. Né? E a gente trabalha também com escritórios parceiros, né? Escritórios externos que nos auxiliam caso a gente precise de algum suporte. Por exemplo, né, toda a parte de contencioso, toda a parte de processos, né, processo na justiça, isso a gente não faz internamente por uma determinação do nosso jurídico global. Tá. Então, 100% dos processos da Cummins a gente terceiriza para um escritório externo de advocacia para preparar as peças, as defesas, e a gente, óbvio, acompanha, sim. Trabalha junto e alinha a estratégia, enfim. Mas muita coisa é feita internamente também. Né, revisão de contratos, algumas consultorias, né, algumas estratégias a gente faz aqui internamente. Só quando a gente realmente precisa, talvez, de uma expertise muito específica que a gente vai... Conta com o suporte de algum especialista. Exatamente. Legal. Então já tem vem de Santos, vem para São Paulo, se forma, vai para um escritório, trabalha aí como advogado um tempo e aí entrou na Cummins. E como foi sua entrada na Cummins? Você falou que foi curioso aí. Como que foi? Na verdade, eu trabalhava no escritório ali no Itaim. Não estava procurando fazer nenhuma movimentação. E um dos escritórios que presta serviço aqui para a Cummins me chamou. Tá. Né, que é um escritório bem grande, bem conhecido no mercado jurídico, e eu acabei entrando para trabalhar lá como advogado de contencioso tributário. E naquela mesma semana que eu entrei no escritório, a Cummins estava pedindo um secondment. Né? Secondment geralmente é um advogado de fora que vem para trabalhar dentro, como se fosse um terceirizado. Um terceirizado interno. E eu tinha acabado de entrar no escritório, ninguém queria vir para Guarulhos, e aí o mais novo... Vai você. Né? E eu tinha feito um combinado, né, com o meu chefe naquela época de que eu ficaria aqui em Guarulhos no máximo 12 meses, não mais do que isso. Vim, depois de 9 meses, aconteceram várias coisas. Né? A Mariana, né, que hoje é diretora jurídica, naquela época ela ia sair de licença maternidade. Uma gerente executiva que tinha na época acabou saindo da companhia, e aí apareceu a oportunidade de ter uma vaga aqui, e aí eu fui convidado em participar. Né? Não estava esperando. Foi tudo encaixando ali, Foi tudo encaixando, assim, estava na hora certa, no momento certo, sabe assim? E aí a Mariana, né, junto com a diretora na época, me chamaram, participei do processo seletivo, passei e estou aqui até hoje. Legal. Muito bom. Agora vamos conhecer um pouco mais do Andrew, a parte pessoal. Como que você pode falar um pouco mais aí da sua história para nós? Bem, sou um homem gay, né? Sou casado hoje,
né? E eu sempre costumo falar que as pessoas LGBTs, elas vivem uma vida inteira transpassando alguns muros que são invisíveis aos olhos das pessoas heterossexuais e cisgêneros. Se você não sabe o que é cisgênero, precisa fazer o Safe Leader Training, o treinamento para entender. Eu acho que o primeiro grande muro nosso invisível somos nós mesmos, né? Então foi ali nos meus 17 anos que eu fui tendo consciência da minha orientação sexual. E é um processo confuso, né? Porque na escola eu olhava assim ao meu redor, eu não via ninguém, eu via assim o menininho indo atrás das menininhas. Então para mim era muito automático, eu tinha que ir atrás das menininhas, né? E aí a gente vai se desenvolvendo e vai vendo assim, não, tem alguma coisa errada, né, comigo. Porque você sente um peixe fora d'água, né? E até você entender o porquê, né? E você é muito novo, você ainda não tem, acho que, a maturidade para entender algumas coisas. Então, assim, é um processo difícil. E aí, quando vem, eu acho que a informação de tipo, putz, sou uma pessoa LGBT, né? Sou um gay, sou uma lésbica, sou bissexual, enfim, sou uma pessoa trans. Até a gente digerir tudo isso é um processo. E é um processo muito individual, né? Cada um passa de uma forma. Tem pessoas que passam de forma muito fácil, muito rápido. Tem pessoas que passam de uma forma mais dolorosa. Eu confesso que, assim, para mim, foi muito natural, né? Eu tive um espanto, assim, na hora, né? Que você fala assim, puxa, eu acho que realmente eu sou gay. E aí você já começa a pensar assim, nossa, como que eu vou falar para minha mãe? Como que eu vou falar para o meu pai? Relacionamento familiar ali. Meu irmão. É a primeira barreira, talvez? Exato. Então, assim, eu acho que a primeira barreira é a nossa. A segunda, família, né? Aí depois, assim, família stricto sensu, né? Mãe, pai, irmão, irmã. Depois vem a família lato sensu, né? Vó, avô, tios, tias, primos, primas, né? E aí você vai saindo do armário várias vezes ao longo da sua vida, né? Então, depois que você sai para os seus familiares, você vai entrar no ambiente de trabalho, você sai do armário de novo. Eu saí do escritório, vim para a Camis. A Camis foi o primeiro lugar meu profissional que eu saí do armário abertamente, porque nos escritórios que eu trabalhei antes, eu nunca saí. Então aqui foi o primeiro lugar seguro, assim, que eu me senti à vontade em fazer isso. Aí a Camis adquire a Meritor, aí eu vou para a Meritor, lá para a CDBS, né? Chego na CDBS, eu preciso sair do armário de novo, ninguém me conhece, eu estou num outro ambiente, né? Então é um processo que eu sei que eu vou passar ao longo da minha vida inteira e é um processo muito desgastante, né? Então, mas faz parte, né? Então, assim, existe, eu acho que é legal trazer a consciência de que existem esses muros invisíveis que talvez você, talvez as pessoas, né, heterossexuais que não passam por isso, não percebam, né? Mas a todo momento a gente está fazendo esse exercício de sair do armário e a gente nunca sabe qual é a reação do outro também, né? Sim. Como entre aspas, aceitação, vai? Exato. Por mais que não seja, a palavra talvez não seja aceitação, mas como que é a reação propriamente dita. Exato, e a gente nunca sabe. Eu já tive pessoas que eu tinha certeza que a reação ia ser ótima e foi péssima. Já tive pessoas que eu tinha certeza que a reação seria péssima e foi ótima. Então a gente nunca sabe como que vai ser a reação do outro lado, né? Então é um momento assim que pode gerar uma ansiedade, pode ser apreensivo. Eu, aos meus 38 anos agora, eu já tô assim meio macaco velho, sabe isso? Você já tem 20 anos de... Então, vamos falar assim. Exato, de saídas do armário. Já tô saindo do armário há 21 anos. Então, para mim, não é mais um processo doloroso, eu também não dou tanta importância assim, né? É natural. E eu saio de uma forma natural, exatamente. E Andrew, você comentou que a Camis foi o local que você se sentiu à vontade e seguro. Uhum. Por quê? Eu acho que veio muito da minha liderança da época, né? Eu fui muito incentivado a fazer o treinamento, o Safe Leader Training, a participar do ERG.
e eu percebi que era algo muito natural dentro da companhia, né? E aí eu comecei a frequentar o ERG, então assim, eu acho que a primeira coisa eu tive o apoio da minha liderança, Tá. né? Segundo, comecei a frequentar o ERG e eu comecei a ver que realmente era algo verdadeiro, né? Assim, que realmente estava no DNA da companhia. Eu vejo muitas empresas assim navegando nessa onda, né, de pride, de orgulho, de uma forma muito marqueteira, né? Assim, as ações são muito do muro para fora. Muito mais externa Muito- para trazer visibilidade do que real ali. Exato. E na Camis eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a gente tem grandes ações internas, né? Muito mais do que externa hoje. Tem algumas externas, mas eu vejo que o volume de ações É muito ela mais é interno. muito mais interno. E eu acho que isso traduz uma verdade, assim, né? Traduz, tipo, puxa, é realmente real, né? E isso foi que me encorajou e me encoraja até hoje de falar sobre mim, sobre minha vida abertamente dentro da companhia. E você, quando, né, você conhece outras empresas, obviamente, que seja através de amigos, família, enfim, a Cummins é uma empresa diferente de fato, é algo que a gente faz melhor, se é que eu posso dizer assim. Sim. O que você vê hoje assim? A Cummins é diferente. Eu acho que pelo fato da questão de diversidade e inclusão ter nascido o nosso DNA lá do início, lá do Iver Miller, né? Que talvez eu acho que ele não falasse com tão explicitamente a questão do LGBT, mas ele falava de diversidade como um todo. Eu acho que isso já vem, né, na construção da companhia Há muito tempo. E a gente, inclusive, a gente se tornou benchmark para outras companhias, né? Já veio a Marisa procurar a gente, já veio Empresa Marisa, a empresa Marisa procurar a gente, já veio Suzano Celulose procurar a gente, já veio Volkswagen Caminhões, né, nosso cliente, procurar a gente para fazer um benchmark, né? Inclusive eu já participei de um evento lá deles voltado para o Pride. Então, assim, eu acho que a gente se tornou uma referência não só dentro do automotivo, mas também para outras empresas que, assim, que na minha cabeça, né, por exemplo, a empresa Marisa, gente, como assim, né? Que é um público voltado... Majoritariamente feminino. Varejo, feminino, né? Não sabia que existia... Porque a gente no automotivo, a gente sabe que o nosso setor, ele é Pela muito... história, ele é mais masculinizado. Ele é mais... Exatamente. E é mais difícil, né, de abordar o tema, né? Que é um tema que ainda tem muito tabu. Então, a gente se tornou referência e eu acho que a gente é um dos pioneiros do automotivo no Brasil a levantar essa bandeira. Hoje em dia a gente vê um monte de montadora, a gente vê ainda empresas de autopeças tendo suas ações com relação à diversidade, mas eu vejo que começaram assim de 3, 5 anos para cá. Né? E a Cummins já tem um ERG há 10 anos. Inclusive, esse ano estamos comemorando os 10 anos do ERG Pride. Né? Então... O que faz o ERG Pride hoje? Muitas coisas, né? Hoje o ERG está sendo liderado pela Jamile, né? Tá. A gerente de TI. Temos uma co-líder, né? A site líder aqui da CBL, que é a Aline, que é uma aliada, que está fazendo um trabalho incrível. Aline Prado. Aline Prado. Tá. Para a DCB é o Éder Silva, né, de HSE. E para a CDBS, estou eu, junto com o Leandro Carvalho, que é o diretor de Aftermarket, que a gente está começando a estruturar ali um ERG Pride na CDBS também. Legal. E o ERG ele tem muitos pilares, né, e muitas ações. Eu acho que o pilar principal ali, né, nossa raiz é o treinamento, é o Safe Leader Training, né, que eu acho que prepara as pessoas da Cummins a serem pessoas melhores e sendo pessoas melhores se tornam líderes melhores, né? É um tema que geralmente a gente não fala dentro de casa, né? E a Cummins é tão pioneira que ela traz esse tema para dentro do ambiente corporativo e desenvolve um treinamento de muita qualidade com uma informação de muita qualidade. Então, o treinamento, assim, eu sou fã número 1 dele.
outras atividades que o Erg Pride faz também, existe um projeto de CR, que dentro do Erg Pride, junto com... Eu ainda falo ONG, mas eu sei que não existe mais ONG, né? São as OSCs que a gente fala, mas é uma organização sem fins lucrativos, aqui de Guarulhos, chama Marinati, que faz um trabalho voluntário para pessoas LGBT que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, muitas pessoas que não têm mais casa, o pai e a mãe expulsa de casa, está passando necessidade, pessoas trans que estão em situação de rua. Eles são como se fosse um pronto-socorro, né? De acolhimento, de comida. Eles também têm uma parte voltada para a saúde, de prevenção de DSTs, de esclarecimento. Então, a gente fez tem um projeto de CR que a gente desenvolve junto com eles. Legal. Nós fazemos parte também do Fórum das Empresas LGBTQ+, que eu acho que foi um grande ganho do Erg Pride aqui na Camis, que é algo que a gente estava tentando entrar nesse fórum já há muitos anos. Então, somos uma empresa signatária desse fórum, acho que tem mais de 100 empresas signatárias. Nós entramos, inclusive eu acho que agora no mês do orgulho a Jamile está fazendo alguma atividade para trazer o presidente desse fórum, né? Legal. Para dar uma palestra para a gente. E eu acho que o Pride também serve muito como uma casa acolhedora para as pessoas LGBTs dentro da companhia, né? É difícil a gente ter uma referência LGBT dentro das organizações, né? E aí, quando você vê que tem um líder LGBT, as pessoas se sentem mais à vontade de trazer problemas, de conversar com você. Então, eu consigo trazer alguns casos, sem revelar nomes, mas eu consigo trazer alguns casos reais, né? Assim, já teve líderes me procurando, falando assim, poxa, André, eu acho que tem uma pessoa do meu time que é gay, que está se descobrindo, não tenho certeza, mas o desempenho dele começou a cair. O que eu faço? Né? Ou então, mulheres lésbicas que engravidam e começam a ter piadinhas em volta, ou perguntas, mas como que engravidou, etc e tal, né? E para não criar ali um ambiente hostil para aquela pessoa, né? Para não criar um ambiente tóxico, já fui procurado para tentar, e aí, qual que é a orientação, como que a gente faz? O RH, às vezes, procura muito a gente para também ouvir. Questões de pessoas trans dentro da companhia, a gente também é consultado, né? Aliás, se tiver algum empregado da Camis que vai começar a fazer uma transição, a gente precisa ser envolvido, né? O Erg Pride ele é envolvido. Nessa situação, a gente dá um treinamento para todo o time dessa pessoa trans, né? Todo o time que responde para ela, o líder direto, os pares ali que vão trabalhar com essa pessoa. A gente também faz esse trabalho de conscientização e acomodação. Apoio ali geral. E apoio. Porque é um tema que as pessoas não têm muito acesso à informação. Né? As pessoas não conversam sobre isso em casa. Né? É muito difícil ter essa conversa. Então eu vejo o Erg Pride assim como uma referência em tirar dúvidas, em ter... Sabe aquela conversa? É uma oportunidade da pessoa ter como se fosse um 0800 ali, né? Exatamente. Olha, tá com alguma dúvida, você tem para quem perguntar. Exatamente. Acho que é um ponto de apoio, talvez, ali, né? Que acaba trazendo uma segurança nesse sentido, né? Com certeza. Então, enfim, tem o mês do orgulho, né? Que é um outro pilar dentro do Erg, que a gente faz as nossas comemorações, né? Em todas as plantas aqui do Brasil, e a Camis comemora isso globalmente, né? Então, lá nos Estados Unidos, praticamente todas as plantas da Camis participam, vão às ruas. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de participar da parada LGBT, mas a gente faz os nossos eventos internamente dentro das nossas plantas. E aí, indo nessa linha, o que é o mês do orgulho? Aproveitando que a gente vai lançar aqui no mês do orgulho, o que é o mês do orgulho? O mês do orgulho, ele começa lá na década, acho que de 50 ou 60, nos Estados Unidos. Nova York? Em Nova York. Olha, eu fui no treinamento. Tá?
num bar chamado Stonewall, que eu tive a oportunidade de ir lá, neste bar, né, de respirar aquele ar, de entender um pouco como é que foi isso. Mas era um bar que era muito frequentado por pessoas LGBTs e o dono do bar resolveu expulsá-las, né? E aí veio polícia e, né, foi um ato de violência ali contra as pessoas LGBTs. E aí no dia seguinte as pessoas foram à rua, porque naquela época, né, as pessoas LGBTs se escondiam, né? Então foram à rua para mostrar que elas existem e que elas se orgulham de ser o que elas são, né? E foi aí que começou o movimento do orgulho, e isso foi tudo em junho, né? Então por isso que tradicionalmente o mês de junho acaba sendo o mês do orgulho. E a mensagem principal é essa, né? Não tem vergonha do que você é. Orgulhe-se do que você é, né? Se você é gay, se você é lésbica, se você é pansexual, se você é uma pessoa não binária, né? Enfim, não interessa. Orgulhe-se do que você é. Acho que essa é a principal mensagem. E aí a gente faz todos os anos, certo? Tem esse mês do orgulho. E aí, voltando um pouco na questão do treinamento, eu sei que você já fez uma chamada aí, né? Ó, quem não participou, participe. O que você pode trazer de spoiler sobre o treinamento? Eu sou facilitador desse treinamento, acho que desde 2018. Quando eu fiz foi com você. Ah, foi? Foi. E, na verdade, eu acho que é um treinamento que ele esclarece muitas dúvidas. E todo o treinamento que eu dei, ele não sai igual, né? Desde 2018 já dei várias vezes e cada um é diferente, né? E o que faz esse treinamento ser diferente um do outro são as perguntas que as pessoas fazem, né? Então, assim, é muito comum as pessoas se sentirem muito à vontade dentro do treinamento e fazerem todo tipo de pergunta, né? O que às vezes é um desafio para o facilitador, sim. né? Porque falar sobre diversidade sexual dentro do ambiente corporativo, ele é desafiador, né? Porque é muito fácil você cair numa conversa sobre sexo. E a diversidade sexual é muito maior do que sobre sexo, né? Quando a gente está falando sobre diversidade sexual, a gente está falando sobre seres humanos, a gente está falando sobre identidade, a gente está falando do seu comportamento com a sociedade, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando sobre o desenvolvimento dos nossos corpos, a gente está falando sobre comportamento, a gente está falando sobre uma série de coisas, né? Dentro, né, desse grande guarda-chuva, existe também a questão da saúde, a questão da prevenção, e existe também a questão do ato sexual, né? Mas quando a gente fala sobre diversidade, sexualidade num todo, a cabeça das pessoas vai direto ali. Exatamente. E isso gera um tabu, principalmente quando a gente está dentro do ambiente corporativo, né? E aí nos treinamentos eu sempre costumo esclarecer que a gente está falando no final do dia de comportamento de pessoas, né? A gente não está falando nada mais além disso, né? E que é um tema muito natural. A gente está falando de pessoas, né? É natural tanto quanto falar sobre a questão... Uma questão técnica, enfim, jurídica. Não, quando a gente fala sobre a questão de mulheres, a gente está falando sobre pessoas. Ah, sim, Quando a gente também, fala sobre verdade. A questão de racismo à população preta, a gente está falando sobre pessoas. Por que quando a gente fala sobre LGBT tem tanto tabu, tem tanta gente torcendo o nariz, né? Então, assim, são pautas de humanidades, né? Assim, de um modo geral. Mas eu ainda vejo que quando a gente vai para o LGBT, as pessoas ainda têm uma resistência. E essa resistência é falta de informação. Eu sempre falo, o preconceito, ele nasce na falta de informação. Porque quando a gente dá informação para o indivíduo, é muito difícil ele continuar ainda no preconceito, né? Então, assim, eu percebo que as pessoas não entendem o que são pessoas trans, as pessoas não entendem o que são os travestis, as pessoas não entendem, né? Elas fantasiam, elas criam estereotipos na cabeça delas sobre o homem gay,
né? Acha que todo homem gay é afeminado, né? Acha que toda mulher lésbica é masculinizada. E não é assim, né? A gente fala também sobre famílias diversas, né? A gente fala também sobre comportamento, assim, no geral, sobre relacionamentos. Então, assim, eu acho que o treinamento, ele traz muita clareza de muitos tabus, né? E o principal pilar do treinamento é que a gente sempre vai estar falando sobre comportamento, né? Dentro do ambiente de trabalho. E nunca sobre crenças, né? A Camis, a companhia, não quer mudar a crença pessoal de ninguém, né? Não é nem dever dela isso. Sim, sim. Mas a gente tem que falar sobre o seu comportamento dentro do ambiente de trabalho, principalmente se houver pessoas LGBT trabalhando com você, né? Então, o desenho... É muito mais sobre respeito do que qualquer tipo sobre crenças, de fato, né? Que você falou. Comportamento, talvez, indo mais na linha do respeito, de fato, né? De entender o outro lado, que no final o outro lado é uma pessoa, certo? Exatamente. Que independente da orientação sexual que ela tem, ela é apenas uma pessoa a mais, onde ela tem entregas, ela tem sentimentos, tem família, tem relações interpessoais, enfim. Ela tem todos os desafios que uma pessoa que não é da comunidade LGBT também tem, certo? Só que a gente não precisa separar, né, quem é e quem não é, somos todos iguais. Exatamente. Não, perfeito, muito bom. Então fica aqui mais uma vez um convite, se você ainda não fez, né, o que precisa, como que faz o treinamento? Como que faz para se inscrever? Tem que falar com alguém? Existe uma agenda programada já para o ano inteiro, Tá. né, que o ERG faz no começo do ano. Essa agenda já existe, né? Existem os treinamentos presenciais na CBL, na DCB e CDBS? na CDBS. E existem também os treinamentos online. Tá. Né? Todo mês tem treinamento. Legal. Né? Às vezes é presencial, às vezes é online. E eles são divulgados sempre no Camis Minuto. No Minutos Camis. Minutos Camis. Tá ótimo. Andrew, aliados fazem a diferença? Você tem alguma história assim de que você está comentando da comunidade LGBT, ok? Eu entendo que né, do que você falou assim, acaba sendo um porto seguro, um ambiente ali onde a pessoa pode, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui nesse ambiente porque talvez eu não vou ser julgado, talvez vai ser mais fácil, porque muitas vezes a gente fala assim, se você tiver dúvida, converse com o seu líder. Uhum. É suposto que o líder esteja preparado. Ok, Sim. Acho que essa é a base. Mas pode ser que em algum momento você não se sinta à vontade de conversar com o seu líder. E aí você pode ter a opção de ir até o Pride, ao World Pride, para você talvez ter algum tipo de conversa, tirar dúvida, enfim. Mas como que quem não é LGBT pode apoiar? Qual é o papel, né, de quem não faz parte da comunidade? Eu acho que essas pessoas a gente chama de aliados, né? Aliados. Eu acho que os aliados, eles fazem parte, sim, do movimento LGBT. Na sopa de letrinhas, né, quem faz o Safe Leader vê isso lá, existe uma letrinha A, né? Às vezes você vê LGBTQIA+, ou LGBTQIAA, um desses As é de aliado. Então, assim, eu acho que o papel do aliado ele é fundamental quando a gente está falando sobre a comunidade LGBT. A Aline Prado, né, que é o focal, que é a co-líder, né, junto com a Jamile, ela é uma aliada, assim, exemplar. Né? Eu gosto de falar da Aline porque eu acho que ela é um role model de aliado. De aliado. Né? É mãe, tem filho, né? E eu sei que ela traz essa pauta, né, para dentro de casa, conversa com o marido e ela fala aqui dentro. Isso traz força para o movimento, né? É a mesma lógica dos brancos. Líderes brancos precisam ser antirracistas. Apoiando. Líderes homens precisam ser antimachistas. Líderes héteros precisam ser anti-LGBTfóbicos.
né? Então, eu acho que o papel do aliado, ele é essencial, né? E aí eu não gosto muito de separar assim, tem os LGBTs e tem quem não é LGBT. Não, os aliados, eles fazem parte. Eles estão lá na sopa de letrinhas. Entendi. Né? Então, eles são sim uma peça importante. Quem não faz parte da sopa de letrinhas é aquele heterossexual, aquela pessoa cisgênero, que tem preconceito, que pratica violência, que cria ambientes tóxicos para essa comunidade. Aí essas não fazem parte. Entendi. Não, um bom ponto sobre o... Assim, se a gente for olhar, todo mundo deveria ser parte dos aliados, certo? Com certeza, com certeza. Só que aí quando a gente fala tudo isso, não existe a comunidade, certo? Aí seria todo mundo, né? Seria todo mundo. E aí, a gente falou das partes boas, né, da Camis, eu acho que, com base nos relatos que você trouxe, né, nós temos sido exemplo, não só internamente, de como respeitar, de como tratar as pessoas, mas também para fora, né? Muito mais do que só o marketing, do que só mostrar, a gente tem feito, né? Mas e os desafios? Quais são? O que você enxerga que a gente está evoluindo e como que a gente está melhorando aí? Eu acho que nós basicamente temos, né, 3 plantas, né? CBL, DCB e CDBS. Tá. Né? Eu acho que CBL e DCB estão muito avançadas com relação a esse tema, até porque a maioria da população já foi treinada, né? A gente já faz ações nesse sentido há muito tempo. Então eu acho que CBL e DCB têm menos desafios. Tá. Né? CDBS tem mais. Né? A gente está começando a dar os treinamentos lá. É um tema novo para muitos deles. Eles estão super abertos e receptivos, né? Inclusive, ontem teve um evento lá chamado Café com Diversidade, que foi justamente para chamar as pessoas a fazerem parte dos ergs. E o que me deixou muito impressionado é que eu percebi que já havia muitas pessoas da CDBS fazendo parte de outros ergs e não tinha ninguém fazendo parte do erg do Pride. E isso é normal, porque isso aconteceu aqui em Guarulhos também há assim. 6, 7 anos atrás. Né? Tá. E aí houve esse chamamento, né, do pessoal, né? E aí me perguntaram, nossa, Sandro, por que você acha que as pessoas não entram para o Pride? Né? Que, inclusive, o líder da CBS fez essa pergunta para mim, o Kleber Assante. E eu respondi, é um pouco de muitas coisas. É um pouco de medo, é um pouco de medo da piadinha, porque eu sou homem, eu vou entrar, o meu aqui colega vai falar assim, tá vendo? Ó? É o medo da desinformação, é o medo de ser rotulado de alguma coisa. E é pura desinformação isso tudo, né? E uma das coisas que eu deixei bem claro para eles ontem é que você não precisa ser LGBT para fazer parte do ERG. E se você fizer parte do ERG, você não vai se transformar num homem gay, numa mulher lésbica, bissexual, numa pessoa trans. Fica tranquilo, né? Muito pelo contrário, você vai se transformar numa pessoa melhor, porque você vai começar a entender muitas coisas que eu tenho certeza que você tem um monte de dúvida, né? Tabus, enfim. E quando você se torna uma pessoa melhor, de novo, você naturalmente se torna um líder melhor, né? Um líder de pessoas melhor, né? Costumo falar assim que os líderes precisam ser especialistas de humanidades, no geral. Né? Sem dúvida, né? Pessoas é o... Então, eu falei assim, usem os ergs para vocês se aprimorarem, né? Enquanto líderes. Né? Eu tive uma situação no passado que eu percebi que eu estava despreparado para tratar sobre questões de racismo. E eu fui atrás do ERG multicultural naquela época, conversei com muitos deles, fiz treinamento, etc. Me letrei, estudei, me preparei. Né? Hoje eu me sinto muito à vontade em abordar temas para falar sobre o tema. Sobre racismo. Mas eu não era há 5 anos atrás. Né? Então, assim, eu usei o ERG para também me desenvolver.
né? Então, eu acho que não só a liderança, mas todo mundo precisa usar os ergs, todos, não só o Pride, para se desenvolver. Mas eu percebo que as pessoas têm ainda um pouco de receio de acessar o Pride. Um receio adicional, talvez, do que os outros, né? Que é o que você comentou. Tem homens que fazem parte do EM, por exemplo, eu faço parte do EM. Tem pessoas brancas que fazem parte do multicultural. Enfim. Mas os héteros têm medo de fazer parte do Pride. De fazer parte do Pride. É um tabu extra, vamos falar assim, né? É um tabu ainda que existe. A ser quebrado. A ser quebrado. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a principal dificuldade que a gente tem é angariar membros para o ERG. Eu acho que principalmente CDBS, mas que eu sei... Que está numa curva de, vamos falar assim, maturidade, ainda um pouco mais recente do que, como você comentou, sim, a CBL sim, e a DCB, sim, CGL. Sim. Eu falo que é natural, né? Eu falo que na CDBS eu estou tendo um déjà vu, né? Do que foi aqui. Do que foi aqui, tá. Exatamente. Mas eu tenho certeza que eles vão passar pelo processo e não vai demorar muito tempo, que a gente vai ter lá o ERG muito mais bem sólido, estruturado, sólido e com mais participação das pessoas também. Legal. Andrew, o que você gostaria assim de deixar de mensagem como um líder da Cummins? Eu já tive um estagiário que era gay, né, na época. Eu não fiquei sabendo, eu não sabia, né? E por acaso depois ele acabou indo para outra empresa, tudo. Mas foi um dos melhores estagiários que a gente teve e esse fato não mudou nada, né? Então, que mensagem você deixa assim, tanto como líder, né, para os líderes, mas também para aquelas pessoas que às vezes possuem algum receio do tema, né? O que você poderia deixar aí? Eu acho que eu vou primeiro dar uma mensagem para as pessoas LGBTs da companhia. Tá bom. Eu acho que o principal foco da Cummins não é que você saia do armário, né? Eu acho que a gente não tem esse intuito de, tipo, quero que todo LGBT saia do armário dentro da companhia. Não é isso, né? Eu acho que o nosso principal objetivo é ter um ambiente seguro. Se a pessoa LGBT quer sair do armário ou não, é uma decisão pessoal de cada um. Mas eu, enquanto companhia, preciso ter um ambiente seguro. Então, para que a pessoa possa tomar a decisão dela. Para que a pessoa possa tomar a decisão dela. Ótimo. Só que esse ambiente seguro é criado por quem? Pelos líderes. São os líderes os grandes responsáveis por criar esse ambiente seguro. Tudo começa pelo seu líder. Então, assim, se alguém do seu time não se sente à vontade em sair do armário para você e falar alguma coisa para você, preste atenção, porque você está pecando em algum ponto da sua liderança. Simples assim. Direto e claro. Simples assim. Então, eu falo que, assim, ser líder, liderança é uma liderança complexa, né? O Carlos Santos falou isso outro dia e eu gostei, né? Que ele falou assim, ser líder na Cummins é complexo, né? Mas te torna um líder completo, né? Não basta ser um expert, uma pessoa muito boa naquilo que você faz. Você precisa entender de pessoas, você precisa entender de diversidade, de inclusão, de equidade, de cultura. Você precisa dedicar lá as suas horas nos projetos de CR, né? Isso é um valor da companhia. Se você não vive o valor da companhia, você está fugindo do modelo de liderança Cummins. Exato. Né? Então, e eu acho que a Cummins te prepara muito bem como líder para você navegar sobre essas diferenças que existem, né? Se existe na sociedade, existe dentro da companhia. Então, assim, minha mensagem final, acho que para as pessoas LGBTs dentro da Cummins, vocês estão num ambiente seguro, né? Esse modo geral, eu acho que essa é a principal mensagem, né?
Se por alguma ocorrência muito pontual, casuística, vocês não vejam isso, tragam isso para o ERG, por que não? Né? Ou então, se é algo muito grave, abre o seu Ethics and Compliance, né? Faz lá o seu report, então fala com o seu líder ou com algum líder que você tem confiança. E o principal mensagem para a liderança é: vocês são os responsáveis pelo ambiente da companhia. Todos nós. Sim, sim. Né? Então, eu acho que eu queria trazer essa consciência de ambiente, que ela... E ela é feita no dia a dia, né? Não são ações pontuais, né? Ele é todo um... Precisa ter um comportamento consistente ao longo do tempo, né? É claro que a gente tem dias que a gente está mais, que está menos, sim, né? Sim. Mas ao longo do tempo a gente precisa ser muito consistente, muito íntegro, né? E quando eu falo integridade, eu quero dizer assim, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu ajo está na mesma linha, né? Porque se eu penso de um jeito e ajo do outro, não vai adianta. Dar certo, né? Eu acho que você acaba se distanciando dos valores da companhia mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Bom, muito bom. Andrew, obrigado pelo esse bate-papo, obrigado por esclarecer uma série de dúvidas, uma série de pontos aqui importantes. Fica aqui mais uma vez um convite, eu acho que nesse mês de junho, certo? O mês do orgulho, para que, caso você ainda não tenha participado, participe do treinamento de Safe Leader. Com certeza vai fazer diferença nessa questão de conhecimento de fato, né? E a gente aprender mais sobre o tema, que o objetivo final, como o Andrew comentou, é para que a gente possa ser um líder melhor, e não só um líder melhor, mas uma pessoa melhor que continue tendo respeito e entendendo a individualidade de cada pessoa, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Deixem sugestões de novos convidados, enfim, novos temas para que a gente possa trazer aqui. E até mais. Obrigado, Newton, pelo convite. Que é isso. E obrigado, pessoal que está assistindo e façam parte do ERG Pride. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.